Veja no programa de hoje. Focadas nos processos de intercooperação, Cooperativas do Nordeste conhecem a dinâmica da FECOAGRO. Tem sido uma viagem muito proveitosa. O objetivo é criar uma central de negócios para aprimorar as compras conjuntas. Que junte a expertise e o volume de produção. E tem também Cicobi Credial, que é eleita a primeira cooperativa do Brasil em operações de crédito rural. Nós passamos de 7 mil em 2019 para 11 mil visitas no interior. Parcerias sinalizam uma boa relação entre a cooperativa e o seu associado. É o crédito rural fazendo a diferença no campo. Buscando ainda mais o Cicobi, ficando mais parceiro. Seja espalhando as boas ações administrativas que fizemos ou mostrando a força do crédito gerador do desenvolvimento do campo, o programa Cooperativismo em Notícia está pedindo licença para entrar aí na sua casa. Venham conosco! Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, somos feitos de valores. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Dentro das diretrizes da FECOAGRO de Santa Catarina, um de seus objetivos é ser referência nacional em integração e intercooperação. E nesses anos todos, 46 para ser exato, a federação tem sido o ponto de partida de muitas cooperativas que sonham em realizar negócios conjuntos. Tanto é verdade que uma comitiva do Nordeste esteve em Florianópolis conhecendo a nossa dinâmica de trabalho. São as boas ações sendo espalhadas por esse Brasilzão de Deus. O conglomerado cooperativo construído pela FECOAGRO ao longo dos anos tem se tornado referência nacional. Principalmente pelos exemplos deixados pelo caminho, através das parcerias entre as cooperativas associadas e o bem comum que elas geram. A indústria, a central de negócios e a matriz formam o elo de sustentação de quase 70 mil cooperados. Quando a FECOAGRO definiu em seu compromisso estratégico ser referência nacional em integração e intercooperação, não foi por acaso. Foi algo debatido e muito planejado, construído ao longo dos anos. Tanto é que, volta e meia, grupos de cooperativas do país vêm a Santa Catarina entender o dinamismo da nossa federação. E esse sucesso todo começa por aqui, pelas reuniões mensais dos conselhos da FECOAGRO. Afinal, faça chuva ou faça sol, tenha pandemia ou não, os presidentes se reúnem para redefinir as metas, com foco exclusivo no resultado. Com mais gente pensando, o risco se torna muito menor. Isso é muito bom para a FECOAGRO porque dá para se notar que está no caminho certo. No caminho certo. Eu vejo pelas cooperativas da agropecuária também, quando recebem visitas de outras empresas, outras cooperativas, é sinal que está fazendo um bom trabalho. E a FECOAGRO, graças a Deus, claro, esse é um ano atípico, mas é um ano muito bom para a FECOAGRO. E foi esse exemplo de sustentabilidade que trouxe até aqui esse grupo de cooperativas de Pernambuco e de Alagoas. Eles queriam conhecer a estrutura funcional da FECOAGRO, porque o objetivo deles é criar uma federação, ou então uma central que possa fazer negócios conjuntos, como nós fizemos. Uma central que junte a expertise e o volume de produção e a demanda de consumo e de gestão dessas 4 cooperativas, 2 de Alagoas e 2 de Pernambuco, né, no sentido de otimizar a logística, melhorar o processo, comprar em maior volume os insumos, fertilizantes principalmente, que usam bastante os produtores rurais, e também equipamentos para as 4 usinas, para as indústrias que estão atuando no processamento da cana para transformação em etanol, em álcool e em açúcar. O que eles estão fazendo, eu acredito que seja um exemplo para nós também, que nós também podemos aprender muita coisa lá. É aquilo que eu comentei, a intercooperação é muito mal feita ainda no Brasil,
E hoje, com essa visita aqui, eles estão tentando levar coisas daqui para lá e nós trazer elementos, fundamentos deles lá que trabalham, mas também os produtos que eles têm lá, porque nós gostamos de comidas diferentes, então eles também gostam da nossa possibilidade de levar, talvez de negócios aqui numa simples visita deles, né? Se isso fosse feito anualmente para todo lado do Brasil, nós temos muito a crescer no Brasil dentro das cooperativas. As cooperativas representadas aqui têm foco na produção de cana-de-açúcar e de frutas. Duas culturas que juntas demandam algo em torno de 350 milhões de reais em insumos agropecuários. Imagina esse poder todo trabalhando em conjunto. Seria algo extraordinário. Isso aí abre os horizontes para a gente ver realmente o que a gente deva fazer com a junção dessas 4 cooperativas para formar uma central, uma holding. Isso está servindo de bastante aprendizado para a gente fica muito grato com a FECOAGRO por essa recepção. A expertise dos catarinenses, né, dos paranaenses, de todos aqui do Sul, que fazem um cooperativismo sério, um cooperativismo de resultado e que fortemente trabalham o agro brasileiro, né, nos trouxe aqui e nos fez ver, né, como é que as coisas funcionam e como é que devem funcionar. A segunda parada dessa visita foi em São Francisco do Sul, onde eles conheceram a dinâmica produtiva de fertilizantes da FECOAGRO. O nosso conglomerado produz quase 500 mil toneladas por ano, onde boa parte é absorvido pelas cooperativas filiadas. Eles se entusiasmaram com o que viram. Tem sido uma viagem muito proveitosa. Pelo que eu tenho percebido do grupo também, o grupo, todos nós, vamos sair daqui muito mais ricos do que chegamos, no sentido de ver coisas diferentes, novas, que sem dúvida nos estimulará a desenvolver ainda mais o cooperativismo lá do nosso Nordeste. Nós somos lá de Alagoas, a cooperativa Pindorama, e a gente entende que aqui o sul do nosso país, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, sem dúvida é o berço do cooperativismo. Ficamos bastante impressionados, nós que viemos de Pernambuco e Alagoas, conhecer esse sistema de intercooperação, de união de forças das cooperativas aqui catarinenses para melhoria no sistema de insumos, né? Nós sabemos que para se ter resultado hoje no agro, você tem que vender bem o seu produto, mas tem que fazer uma compra eficiente. Então hoje, como a gente está no mercado, você ter uma estrutura dessa, que possa atender todos os seus cooperados. Assim, saímos bastante orgulhosos, né, por saber que brasileiros estão fazendo um trabalho tão fantástico que a gente pôde perceber aqui em Santa Catarina. Para nós é um reconhecimento de um trabalho de anos, né? A gente se sente mais responsável ainda agora, servindo de exemplo para outros, né? Outros estados que vêm copiar, né, o que o cooperativismo catarinense vem fazendo. E por eles escolher visitar a nossa indústria, que poderiam ter escolhido várias outras, significa que a gente está no caminho certo, que a gente está desenvolvendo um trabalho de eficiência, com excelência, e que a gente busca isso cada vez mais, e eles vêm aqui copiar o básico para levar lá para os associados das cooperativas deles também. As decisões conjuntas podem até ferir um ou outro. Afinal, a unanimidade nunca foi salutar. Mas na FECOAGRO, o coletivo sempre foi respeitado. A democracia do voto é levada a sério. E a força desse conjunto nos tornou respeitados. O quadro Relembrando, que está resgatando os conteúdos do agro realizados em plena pandemia, vai mostrar agora as ações adotadas pelas agroindústrias do estado com o objetivo de evitar o contágio dentro das unidades. Além de eficientes, elas ainda doaram mais de 35 milhões de reais para o combate da pandemia. Enfim, 2020 foi duro, mas o agro que alimenta o mundo não parou um minuto sequer. Revejam. Com mais de 60 mil trabalhadores diretos e outros 18 mil indiretos, as indústrias que processam proteína animal em Santa Catarina são sinônimos de bem-estar e desenvolvimento comunitário. E pela responsabilidade em gerar a paz social através do alimento, elas têm
outra missão clara: defender seus profissionais. Mas isso não é de agora não, é histórico, antigo, remete-nos aos anos 2000 mais ou menos, quando atingimos a excelência sanitária mundial. Nem nessa época de pandemia, onde os cuidados são ainda maiores, as agroindústrias deixaram de proteger os seus colaboradores. Com testes diários e análises rápidas, muitos contágios foram evitados. Os trabalhadores infectados foram enviados às unidades de saúde. Os demais seguem trabalhando normalmente. Além de cuidar dos seus, as agroindústrias cuidam também das comunidades aonde atuam. Só em Santa Catarina, segundo o Sindicato das Indústrias da Carne, os frigoríficos já doaram mais de 35 milhões de reais para enfrentar a pandemia. Em Santa Catarina, o setor investiu mais de 35 milhões de reais em doações de equipamentos, doações de insumos e doações de produtos a hospitais, prefeituras e ao Estado de Santa Catarina. Nós aqui no Sindicarne, ou seja, a entidade, nós fizemos uma doação de 600 mil reais, fizemos uma doação de 300 mil reais dentro do programa da Fiesc, de aquisição de equipamentos, direcionados para a compra de respiradores, e fizemos uma doação de mais 300 mil reais para a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, com direcionamento para Santa Catarina, numa ação feita pelo Ministério da Agricultura. Só para você entender a dinâmica desse setor, ele é responsável por 34% do PIB catarinense e por 70% das exportações. Juntos, foram investidos mais de 3,7 bilhões nas plantas industriais e na geração de empregos, consolidando um movimento econômico que passou dos 3,4 bilhões de reais em ICMS. E é essa cadeia que precisa ser protegida. Já no mês de janeiro, quando identificamos o problema na Ásia, nós também tomamos as medidas necessárias preventivamente aqui no Brasil, anteriormente à questão da decretação de calamidade pública, ou seja, pelo Estado, ou seja, pela União. Então, os frigoríficos criaram protocolos para endurecer ainda mais o processo, que já é bastante rígido, de controles dos funcionários, porque nós lidamos com a produção de alimentos, lidamos com animais vivos. Então, foram procedimentos que caminham desde a casa do empregado, pelo transporte fornecido pela empresa, passando pela medição de temperatura, troca de uniforme, que diminuiu o adensamento tanto no transporte quanto na troca de uniforme, diminuiu também o adensamento nos refeitórios. E no ambiente interno do frigorífico, o empregado já possui uma série de EPIs para que ele possa, de alguma forma, desenvolver o trabalho dele com a maior segurança possível. As notícias falsas, que são espalhadas pelas redes sociais, só tumultuam ainda mais o ambiente, porque não são as agroindústrias as disseminadoras do vírus. Esse é um problema sanitário mundial que afeta toda a sociedade. Há uma premissa falsa de que os locais em que há frigoríficos têm uma contaminação maior. Na verdade, é o contrário. Os frigoríficos se preocupam em fazer essa busca ativa e a realização de testes. Então, essa não é uma premissa verdadeira. E para manter esse setor ativo, alguns protocolos sanitários foram lançados recentemente. É uma união de esforços entre todos os atores: o governo federal, a área de saúde pública e as empresas privadas, como explica o diretor executivo da BPA, Ricardo Santin. São 90 páginas, Domar, que estão lá dizendo como é que deve proceder em toda a cadeia, desde lá do apanha, de todo o processo que a gente tem no transporte, para o nosso transportador caminhoneiro, como ele deve fazer. A BPA também incluiu no seu protocolo o transporte para a proteção dessa pessoa que está incluída na nossa cadeia e sem a qual nós não andaríamos, para até o distribuidor nas gôndolas dos supermercados. Santin lembra que o momento é delicado, mas que as agroindústrias estão aprendendo a se proteger dessa pandemia e que todas já adotaram os protocolos sanitários, focadas na proteção do trabalhador. As indústrias têm ajudado nos hospitais, têm ajudado na doação de cestas básicas, têm ajudado a comunidade como um todo, e ontem mesmo foi lançado um programa onde a Aurora participa, a BRF participa, de uma coalizão de empresas que vão fazer o quê? Que vão ajudar o pequeno comerciante. Para evitar que o contágio da má informação te atinja, use as plataformas do governo e tire suas dúvidas. Tudo, absolutamente tudo está lá e atualizado.
Porque uma sociedade evoluída como a nossa não pode dar voz a essa doença crônica chamada fake news. Depois dos comerciais, vamos falar do crédito rural, que ajuda a melhorar a vida no campo. Operações via BNDES colocaram a Credialc de Concórdia no topo da lista nacional. A liberação ao produtor para que ele execute o projeto dele no tempo mais rápido possível. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Osesc Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Cicobi. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Cicobi é uma cooperativa financeira. E como o Cicobi apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Cicobi. Cicobi, somos feitos de valores. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. Osesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. O agronegócio é a força que move nosso estado. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil e precisamos manter a peste suína africana bem longe daqui. Essa doença pode acabar com o nosso rebanho. Por isso, viajantes, não tragam produtos de origem animal na bagagem. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. Com a união de todos, protegemos o nosso agro. Faça a sua parte. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. Considerado um dos maiores financiadores da produção agrícola do país, o sistema Cicobi injetou na safra passada 13 bilhões de reais na economia rural. E só nos primeiros meses desse novo ciclo, ano base 2021-2022, já foram liberados mais de 4 bilhões para os produtores. Dinheiro que será usado no custeio, no investimento e na comercialização da safra. E entre as cooperativas que mais operações realizaram via BNDES está a Credialc de Concórdia. E essa relação de negócios só fortalece a parceria entre a cooperativa e o cooperado. Quando o Felipe e o Danilo decidem investir na propriedade, é no Cicobi que eles encontram a segurança que precisam. Afinal, a cooperativa da qual eles fazem parte se tornou a primeira do país em volume de operações realizadas via BNDES. Foram 311 com 42 milhões liberados. E quando os processos chegam, é aqui nessa sala e coordenados pelo Giliardi que a equipe da Credialc recebe a documentação dos cooperados e faz a liberação dos recursos. A gente busca sempre dar muita celeridade ao processo, isso com capacitações na ponta, buscando que o nosso atendente, né, que é quem efetivamente conversa com o produtor, já dê o direcionamento para ele, que informe para ele quais são as regras e aquilo que ele precisa para ter o bom andamento do processo. Feito isso, sobe-se a demanda para a unidade administrativa, que faz a análise, o enquadramento e encaminha para o processo de contratação. Feito isso, segue-se o trâmite normal aí de
de concessão, captação de recursos, principalmente no BNDES, no início da safra, e feita a liberação ao produtor para que ele execute o projeto dele no tempo mais rápido possível, que é o tempo que ele geralmente busca a cooperativa, né, e acaba necessitando desse recurso da forma ágil, porque o momento que ele quer investir é aquele que ele precisa ter o recurso, né. Então, busca-se esse crédito sempre no momento oportuno e de forma sempre muito sustentável para que a produtividade dele seja boa e ele mantenha a propriedade dele sempre muito organizada. Para o presidente Paulo Camilo, ter a cooperativa pelo 3º ano consecutivo entre as melhores do país mostra que as ações planejadas estão surtindo efeito. Nós contratamos mais profissionais da área, direcionamos profissionais que se identificam com o agro, profissionais que são muito eficientes no agronegócio, porque o processo do agro é bem complexo, né? Todo ano muda, ano safra, então as regras mudam e nós procuramos colocar aí os melhores profissionais para atender o nosso cooperado. Nós também criamos gerentes de relacionamento, são 16 gerentes de relacionamento que fazem visita, que fazem abordagens. Nós aumentamos 56% de quantidade de visitas, nós passamos de 7 mil em 2019 para 11 mil visitas no interior. Nós adquirimos veículos para fazer visitas no agronegócio. Então foi intensificado esse trabalho muito grande, muitos treinamentos, muita qualificação para funcionários, né, porque o agro ele precisa de uma profissionalização muito grande. Nesses 37 anos de existência, a relação entre o Cicobi e o associado só se fortaleceu. E foi através dela, a confiança, que os processos foram evoluindo. Se hoje o campo vive dias de glórias, ele precisa reconhecer que o acesso ao crédito ficou muito mais facilitado. Então vamos voltar aos nossos personagens. A granja do seu Danilo, onde há a integração de suínos e leite, os investimentos estão por todas as partes. Na ampliação das pocilgas, nas placas de energia solar, na casa onde mora o filho e nesse moderno compost barn. Hoje, 100% da propriedade tem o DNA do Cicobi. Já fazem praticamente 30 anos que sou sócio, né? E toda vez que a gente quer fazer um investimento, a gente vai lá e tem o suporte deles, tem a confiabilidade deles também, né? Porque eles confiam na gente e a gente confia neles, né? E, então a relação é muito boa, né? Somos a primeira agência do Cicobi Credialc, onde os fundadores realmente foram produtores rurais. E hoje são as pessoas que são atendidas nessa agência, né? A prioridade, o nosso foco principal na agência agro é o produtor rural do município de Concórdia. Já o Felipe decidiu voltar para casa e ao lado dos pais conseguiu financiar essa moderna pocilga, também chamada de crechari. Aqui, os leitões são produzidos via sistema de integração Copérdio. O projeto de R$900 mil só foi possível graças aos baixos custos operacionais do Cicobi. Conversa com meus pais, a gente decidiu montar a granja, né? É uma atividade nova aqui pra gente, né? E mesmo assim a Copérdia deu a vaga pra gente, né? Em seguida, o primeiro lugar que a gente foi, né? E com maior certeza que a gente iria fazer, né? Foi o investimento com o Cicobi Credialc. Né? Nosso parceiro, acredito que a gente vai ter uma vida longa junto à cooperativa, né? E como a gente está numa fase de investimento, ampliações, né? A gente com certeza vai acabar buscando ainda mais o Cicobi, ficando mais parceiro a cada ano que passa, né? Eu já tenho idade e um investimento alto assim, e ele teve essa ideia de um dia me falar, disse, pai, eu vou investir, vou botar um crechari. Eu disse, faça o que você quiser, eu estou te apoiando. E assim foi, começamos assim e está aí o resultado, né? Uhum. Não foi fácil no início, mas com o passar do tempo as coisas foram se ajeitando. Ainda não está tudo ajeitado, mas com o passar do tempo, com certeza isso aqui vai estar tudo
nos eixos. E esse crescimento é verificado em todo o sistema Sicoob. Segundo o gerente de agronegócio, Rodinei Munareto, nas 3 últimas safras, o crescimento na liberação de crédito rural passou dos 83%. Sim, nós temos trabalhado muito, né, nos últimos anos no sentido de buscar o atendimento do nosso associado lá na casa dele, lá na propriedade. A gente sabe que conveniência é a palavra da moda, né, e isso não se restringe só na cidade, mas no campo também. Então, as nossas cooperativas têm feito um trabalho forte, têm reestruturado suas áreas e têm tido esse contato mais próximo com o produtor, lá na casa dele, buscando, obviamente, as melhores alternativas na conversa. Isso tem alavancado muito as nossas operações. Outro dado que mostra a importância do cooperativismo na liberação de crédito rural é o ranking nacional onde aparece o Sicoob. Como você sabe, o agronegócio passou à margem de toda essa crise. E as empresas buscaram essa reestruturação até porque o mercado externo tem nos acionado um pouco mais. O Brasil hoje está sendo muito reconhecido como o país do agronegócio. Então, esse convênio com as agroindústrias possibilitou que nós estruturássemos mais as nossas operações. E a gente sabe que elas estão buscando esse equilíbrio. A partir do momento que elas buscarem esse equilíbrio, nós vamos equilibrar as nossas operações na mesma proporção. E aí a gente vai conseguir atender o associado e melhorar a condição de vida dele, né? A condição econômica é muito importante para nós, é para isso que nós estamos aqui. E a gente tem conseguido atingir isso. A nossa essência é agro, né, Domar? Então, nós viemos do agro. O nosso carro-chefe é o agro e a gente tem buscado esse posicionamento. Então, todas as ações referentes ao agro, todo o nosso calçar o pé né, nesse campo tem sido o nosso mantra. E a gente tem conseguido atingir isso muito bem. Esse é o ciclo virtuoso que se forma no cooperativismo. Quem precisa de crédito para desenvolver o campo pode contar com a mão amiga do Sicoob. Então era isso. Muito obrigado pela sua audiência e pelo carinho de sempre. Para rever os nossos conteúdos, você já sabe, é só acessar as mídias sociais da FECOAGRO. Um grande cooperado abraço para você e até a próxima. Tchau!